lhe chamou a atenção essa falta de credibilidade dessa empresa da VAT e das pessoas que estavam querendo envolvê-lo nessa negociação? Senador, com relação a esse assunto, eu, por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Ok. Aqui já sobre esse tema da Pfizer. Enfim, senhor presidente, o que principalmente eu acho que é importante nós apreciarmos nesse julgamento de hoje, né, talvez até mais do que o tema da VAT, o tráfico de influência, mas é isso que continua existindo, que é essa proliferação de notícias falsas no que diz respeito ao enfrentamento à pandemia. Eu, inclusive, havia listado ali um grupo de postagens de alguns institutos que eu pergunto a Vossa Senhoria, não é possível que não possa nos responder, se o IFB dá algum tipo de apoio, se ele está por trás, se ele orienta, ou pelo menos se ele apoia esses institutos aqui, Awake Giants Brasil. Senador, com respeito a fake news e matéria jornalística de terceiros, eu vou seguir a orientação dos meus advogados, permanecerem em silêncio. Isso vale também para o Verdade dos Fatos e o Crítica Nacional? Exatamente. Terça Livre, Conexão Política, nenhum desses? Ok. O Instituto Força Brasil projetou a criação de um aplicativo para orientar o tratamento precoce. Depois, o vice-presidente, Otávio Facuri, que está processado naquele inquérito que trata das organizações digitais criminosas que atentaram ou tentaram atentar contra a democracia, admitiu que o projeto não foi adiante. Esse aplicativo era o Tratikov ou algum aplicativo similar? Não, boa pergunta, senador, porque eu posso esclarecer essa questão. O foco do IFB é buscar soluções para os indivíduos, para as pessoas. E nós entendemos que no período da pandemia, uma grande possibilidade de infecção das pessoas era justamente no momento que elas apresentavam os primeiros sintomas e se dirigiam ao posto de saúde ou ao hospital, e naquele ambiente ali onde havia outras pessoas já efetivamente infectadas e elas eram contaminadas. Então, nós pensamos numa alternativa utilizando teleconsulta, de modo que a pessoa infectada tivesse a possibilidade de usar o seu telefone ou o seu notebook na sua casa e receber o diagnóstico do médico e a prescrição devida, sem precisar ir até a unidade de saúde ou se deslocar por ônibus ou qualquer outro instrumento e infectar. Então, a nossa ideia era construir um aplicativo que pudesse oferecer a possibilidade do usuário ter acesso a uma teleconsulta. E a teleconsulta, evidentemente, obedecendo os critérios do médico. O médico vai fazer a sua prescrição de acordo com a sua convicção e a pessoa vai receber a orientação e não precisaria ir até a unidade de saúde. Essa era a nossa motivação. No entanto, a operacionalização dessa solução não conseguimos fazer. Senador Humberto, será que é a convicção comprada pela Vitamedic que comprou a convicção houve algum contato nesse sentido, de que pudesse haver algum apoio por parte de laboratórios farmacêuticos, planos de saúde? O que eu posso lhe dizer é que essa foi a intenção do IFB, em promover ou produzir um aplicativo que pudesse favorecer o cidadão. Vossa Senhoria participou de algum entendimento para a contratação de equipamentos de espionagem junto ao Estado de Israel? Com relação a esse assunto, senador, e que atividade
profissional nessa área, ela segue rígidos princípios de confidencialidade e eu não posso lhe falar sobre esse assunto. Bem, senhor presidente, na verdade, eu acho que essa audiência de hoje, ela consolida mais alguns pontos que nós temos aqui o tempo inteiro falado. Primeiro, o modus operandi do bolsonarismo, né? Na verdade, coronel, eu espero que seja muito sincero, ele aparentemente faz uma autocrítica em relação a certos enfrentamentos que pegou e admite, inclusive, que prefere agora caminhar por outro roteiro que não seja o da conflituosidade política. Mas o desenho é esse. O que ele participou, o que ele fez, é esse o desenho. Quer dizer, é o ataque, é, no meio da pandemia, a tentativa de sabotar todas as medidas preventivas, importantes, essenciais, que foram tomadas por estados e municípios, foi fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal, não porque o Supremo Tribunal Federal, como tal, eles considerassem que não deveria existir, mas principalmente pelo fato de que o Supremo impediu que o presidente Bolsonaro transformasse esse processo de enfrentamento à pandemia em uma tragédia ainda maior. Todos nós nos lembramos a decisão do Supremo de reafirmar que no caso de enfrentamento a pandemias e que no caso da implementação de políticas de saúde, isso é uma atividade concorrencial entre estados, municípios e o governo federal. E foi isso que permitiu que houvesse autonomia de muitos prefeitos e governadores para adotarem medidas de restrição e de isolamento social. Sob pena de, não tendo feito isso, nós tivéssemos aí um número muito maior do que esses 563.707. E por último, senhor relator, eu acho que o capítulo das fake news, nós precisamos aí aprofundar um pouco. Já temos muito material, precisamos trazer aqui, como foi feito a pedido do senador Randolfo Rodrigues, as plataformas para que elas expliquem como é que essas coisas caminharam o tempo inteiro sem que houvesse uma interferência dessas plataformas, não é? Especialmente no momento que estamos vivendo agora, que o presidente da República acaba de mandar para o Congresso um projeto cujo objetivo é que não haja qualquer possibilidade de retirada do que quer que seja, por mais absurdo que seja, por mais dano que possa causar à nossa população. Então, eu quero... Desculpe, senador Humberto, qual foi a pergunta que Vossa Senhoria fez a ele? Ele disse que não poderia por questão profissional relacionada... Exatamente, senadora Simone. Até por essa, eu iria suscitar esse tema, ainda bem que Vossa Excelência... Mas eu gostaria que, se ele pudesse perguntar novamente, eu gostaria de saber qual foi a resposta dada. Deixa eu reiterar, então, a pergunta, coronel. Vossa Excelência disse que contratos que Vossa Excelência participa não poderia declinar informações por cláusula de confidencialidade. A que contrato se refere? E qual tipo de contrato o Instituto Força Brasil participa que tem confidencialidade? Força Brasil? Não é do Força Brasil, senhor presidente. A pergunta do senador Humberto foi se ele, na condição de consultor, haveria tido qualquer interferência numa possível contratação pelo Ministério da Defesa de um software ou hardware envolvendo a empresa Santec, Soluções de Inteligência, que depois foi adquirida pela companhia israelense de nome Verint Systems, que se refere a equipamentos de Israel relacionado a serviço de espionagem no Brasil. E Vossa Senhoria, eu não escutei a resposta, só por isso que eu... Eu sou consultor da Verint, pela HBA, desde 2015. Desculpa, qual a diferença de consultor para representante comercial? Deixa, por favor, só um minutinho. Vamos garantir ao coronel, por gentileza, coronel. Então, contratação na linha operacional e técnica. Não participo de contrato. Desconheço o trâmite da contratação. Mas eu sou consultor da empresa. Sim, Vossa Senhoria havia respondido para o senador que não poderiam, por questão de confidencialidade... A confidencialidade diz profissional. respeito
ao contrato, ao cliente, isso está protegido. O que eu posso lhe dizer que é o meu trabalho... Mas o senhor está só apenas confirmando que Vossa Senhoria foi representante dessa empresa no Brasil. Eu sou contratado desde 2015 para trabalhar como consultor operacional. Qual o percentual Para a que o senhor empresa recebe? Santec. Na época, Santec. E o percentual que o senhor recebe? Isso é confidencial. Confidencial com o Ministério da Defesa, um dos princípios que rege a administração pública é a publicidade Isso dos não seus lhe atos. incrimina, não, É lei de senador essa informação. Senador, Não, é com importante relação a apenas, isso, senhor presidente, que desde o eu, começo por ele está orientação dizendo, dos foi meus perguntado ao advogados, depoente pelo relator, se ele ou por outros senadores, se havia por parte dele, em nome dele, do Instituto ou não, algum tipo de contrato que foi realizado com o poder público. Se houve em algum momento sucesso por parte dele na realização de contratos públicos com a administração pública. E ele havia dito que não. Perfeito. E agora eu tenho a informação nas redes sociais do próprio depoente, que pelo menos atualizado o currículo Latte dele até 29 de junho de 2020, ele se apresenta nas redes sociais como representante sênior da empresa Santec Soluções de Inteligência, hoje adquirida pela companhia israelense Verint Systems. Essa empresa tem pelo menos 2 contratos firmados com o Ministério da Defesa. Fala-se num total, o valor total de 33 milhões de dólares, mas pelo menos em um especificamente houve um aditivo já nesse governo relacionado. Por isso é que eu fiz essa pergunta, para ficar muito claro aqui, para que assim, o depoente assim, respire fundo, responda com mais vagar as respostas, para que não se incrimine aqui nessa CPI. Eu consultor operacional técnico, não participo de negociação de contrato. Minha relação é com a empresa. O CPF é o mesmo, senhor Elcio, e Vossa Senhoria disse aqui que não tinha nenhuma relação com contratos públicos. Quando eu, como advogado ou como consultora, vou a um ministério do governo federal tentar intermediar, na função de lobista ou não, um contrato envolvendo dinheiro público, Vossa Senhoria participou em determinado momento. Eu não estou perguntando para Vossa Senhoria, e não vou nem se for para Vossa Senhoria responder, eu prefiro nem perguntar para ele. Eu faço a afirmação e a pergunta é para ele, não é para o advogado. Vossa Senhoria simplesmente intermediou, como lobista ou não, contratos públicos, seja em relação à vacina, seja em relação a um software ligado a serviço de inteligência, de espionagem de Israel no Brasil. Era essa apenas a colocação, senhor presidente, porque na linha do tempo desse depoimento, muita contradição está acontecendo e nós aqui estamos perdendo a paciência. A propósito disso, senadora Simone, para dar para o senador Humberto, e depois repassar para o senador Humberto concluir a sua inquirição, só informar a CPI que, inclusive, o coronel Elcio Almeida teve uma reunião com o Ministério da Economia, com a presença do senhor Ulisses Melo, secretário adjunto da SRGD do Ministério da Economia, com o senhor Mauro César Sobrinho, com o senhor Caio César dos Santos Cruz, que é o diretor executivo da empresa Cognite, que inclusive é a nova denominação da empresa, se sabe o melhor juízo. Ele teve essa reunião com o Ministério da Economia, entre algumas das reuniões dessa consultoria. Não, perdão, senador Humberto, concluiu? Concluí. Muitíssimo obrigado, senador. Por solicitação da defesa e também por conta do horário, nós vamos suspender a Comissão Parlamentar de Inquérito são 13h25.